Beleza, gente. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e vai começar falando de elementos de um triângulo. Todo mundo tá ouvindo bem aí? Carol, Marília e João Enzo? Sim, professor. Eu estou. Marília tá ouvindo bem? Sim. Beleza. João Enzo? Beleza. O senhor vai me passar qual página? Da página, deixa eu ver aqui. Aqui, assim, 37. Da página 33. 33? 33. Certo. Tá bom? Abre o livro aí na página aí. Pronto, aqui. Pronto, eu vou já eu começo, viu? Tá bom. Pronto, gente. Então a gente vai falar aqui de outros elementos de um triângulo. Não sei se a Carol estava na aula passada aí, que eu já falei dos elementos de um triângulo. Classifiquei. Não estava, né? Mas eu já botei as aulas aí no YouTube, na plataforma, tá bom? É bom você acompanhar, Certo. tá bom? Então agora a gente vai falar de outros elementos aqui. Vai começar pela altura de um triângulo. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Ele fala assim, ó. Chamamos de altura de um triângulo o segmento que tem uma de suas extremidades num de seus vértices e a outra extremidade no lado oposto ou no prolongamento do lado oposto a esse vértice, formando com ele um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, beleza, gente, ó. A princípio a gente lê assim, não entende muito, né? Mas o que ele quis dizer é basicamente isso, ó. Em relação a esse triângulo aqui, que eu tenho ABC, deixa eu só... Em relação a esse triângulo A, B, C, partindo desse vértice aqui, ó, se eu puxar um prolongamento para o outro lado aqui, ó, o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, isso aqui é que a gente chama de altura desse triângulo. E o triângulo, na verdade, não tem só essa altura, ele tem essa altura, ó, que é referente a esse lado aqui, onde parte forma um ângulo de 90 graus, que a gente chama de base, ó, base relativa à altura, tá bom? Só que ele também, ó, tem a altura em relação a isso aqui, ó. Ele parte daqui. Pode falar. O senhor não vai gravar ela, não? Sim, está sendo gravada já. Ah, que eu não vi negocinho aqui, eu pensei que você tinha esquecido. Tá bom. Tô gravando aqui, tá bom? Então aqui, ó, se eu sair desse vértice aqui e formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Vamos supor que seja 90 e aqui 90, ó. Então isso aqui é a altura, tá bom? Ok, gente, ó. E ele também tem uma altura em relação a esse vértice, ó. Já já a gente vai estudar como é que chama esse ponto aqui, do encontro dessas três alturas, tá bom? Beleza, mas vamos supor que eu tivesse um triângulo desse tipo aqui, ó, e eu quisesse a altura em relativa a esse vértice V, ó. Aí, ó, não tem como eu partir daqui, ó, e formar ângulo reto, vai ser sempre ângulo inclinado, tá vendo? Em relação a esse vértice aqui, ó. Então eu vou ter que puxar, ó, para formar um ângulo reto bem aqui, ó. Formo um ângulo reto aqui, e para isso eu tenho que prolongar essa base aqui, é F, ó. Aí bem aqui, ó, é onde eu vou achar a altura desse triângulo. Veja que a altura desse triângulo aqui, ó, ele está fora do triângulo, tá? Nesse caso aqui, as alturas estavam todas dentro do triângulo, né? Ó, nesse caso aqui, eu tenho uma altura fora, deixa eu colocar aqui o Felipe. Eu tenho uma altura fora, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ele fala assim, o lado oposto ao vértice ao qual se relaciona a altura é denominado base do triângulo. Então, ó, ele sai desse vértice, ele vem para cá, ó. Aí aqui, ó, a base é essa aqui. Ele sai desse vértice e vem para cá, a base é essa. Ó, em relação ao vértice C, a base vai ser isso aqui, ó. Esse lado, em relação ao vértice B, a base vai ser
Isso aqui. E o ponto de intersecção da altura com o lado oposto é chamado pé da altura. Ó. Isso aqui que é chamado pé da altura, ó. Tá vendo? Ó? É o pé da minha altura, que eu tive que prolongar um dos lados. Beleza, gente. A gente estudou aqui essa parte aí. Eu vou até logo aqui para pular aqui, passar isso aqui tudo. Depois eu volto aqui. Pronto, vamos falar de ortocentro. Já que eu falei de altura, né? Vamos pular logo e falar de ortocentro. O que é o ortocentro, gente? O ortocentro é o ponto de encontro das minhas alturas. Tá? É o ponto de encontro das alturas relativa aos três vértices do triângulo. Então, aqui, ó, eu tenho esse triângulo ABC. ABC. Vamos fazer aqui a altura de cada um, ó. Em relação a esse vértice B, ó, eu tenho essa altura aqui, ó. Essa altura. Em relação, vou chamar de H1. Em relação a esse vértice C, ó, eu tenho essa outra altura aqui que eu vou chamar, vou chamar de H2. E eu tenho essa outra altura aqui, que eu vou chamar de H3. Bem aqui nesse ponto, gente, ó, é o que a gente chama de ortocentro. Ortocentro, na verdade, nada mais é do que o encontro das minhas alturas, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, posso ter de três maneiras aqui, ó. Tem um triângulo acutângulo. Só lembrando que é um triângulo acutângulo, é aquele triângulo em que todos os seus lados são menores que 90 graus, tá bom? Toda vez que eu tiver uma situação como essa, gente, ó, a minha altura ela vai ser interna, ela vai estar dentro do meu triângulo, tá? Diferente de um triângulo retângulo. Veja que no triângulo retângulo aqui, ó, a altura, nesse caso aqui, ó, em relação ao vértice B, ó, a altura é esse cateto bem aqui. Em relação a esse vértice C, a altura é esse outro cateto aqui, viu? Desculpa aí. Em relação a esse vértice A, eu tenho que sair desse ponto e formar um ângulo de 90 graus do outro lado. Então, dá para ver que o ponto de encontro dessas três aí, ó, dessas três alturas, que aqui é a altura 1, a altura 2 e a altura 3, é um próprio aqui, ó, é um vérticezinho do meu triângulo. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, no triângulo retângulo, duas alturas coincidem com os catetos e uma altura interna. E o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. Então, tá bem aqui, ó. O ortocentro, que ele chama de H, ele está bem aqui no meu ângulo reto, tá bom? Ele denomina aqui o ortocentro por H, viu? Ó. Beleza. E se o meu triângulo, no caso, ele for acutângulo, tá bom? Ou melhor, acutângulo não, obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo na qual ele tem um ângulo, um dos seus ângulos é maior do que 90 graus, tá bom? Então, é esse caso aqui, ó. Vamos lá. Em relação a esse vértice aqui, ó, para formar um ângulo de 90, eu tenho que sair dele. Qualquer direção que eu vá aqui, ó, não tem como formar ângulo de 90. Então, eu tenho que puxar para cá, ó. Puxo para cá e faço o prolongamento desse lado BC, ó, para achar um ângulo de 90 aqui. Beleza. Em relação a esse vértice aqui, ó, o que eu faço? Da mesma forma, eu puxo para cá. Ou melhor, desculpa. Vamos lá. Não é que puxe para cá, ó. Em relação a esse vértice, se eu puxar para cá, eu não vou ter um ângulo de 90, né? Porque eles têm que se encontrar, ó. Eu vou puxar daqui, ó. Desse vértice. Vamos supor que eu parte aqui, ó. Só que eu tenho um ponto aqui, ó. E tem um outro ponto, vamos supor aqui. Tô só supondo, viu? Esses pontos nunca vão se encontrar se eu não fizer isso aqui, ó. Prolongar esse lado para eles se encontrarem bem aqui, ó. Então, é por isso que dá o prolongamento. Mesma coisa aqui com o vértice C, ó. Eu vou partir aqui, formo um ângulo de 90 graus. E o ponto de encontro das minhas alturas é esse Hzinho bem aqui, que é o a gente chama de ortocentro. Alguma dúvida aí, Carol, Felipe, João Enzo e Marília? Não, professor, até agora Até agora não, tá né? tranquilo. Pronto, então agora a gente vai voltar aqui. Cadê o João Ricardo? Gente, estou percebendo que nessas aulas aqui tá faltando muita gente, né? Ele não tá aqui. Só tá eu, João, e o Pois é, Felipe. antigamente E a Marília. tinha mais alunos nessas aulas. Tô achando assim um Pois desinteresse, né? é. O desinteresse Eu aumentou. esperei. Cadê a Giovana? Ali, Vistela. Tô achando pouca gente, viu? É na hora da prova. Nem na hora, não digo nem na hora da prova, porque isso aqui, gente, ó.
Esse negócio de prova que a gente pensa em tirar nota boa, tirar 10, 8, tudo, isso é relativo. É melhor a gente aprender o assunto, sendo que a gente vai precisar dele no próximo ano, entendeu? Do que ficar se enganando. Porque essas provas, como estão sendo online aí, tudo vocês estão fazendo de casa, é claro que vocês podem consultar, você pode pegar do colega, eu não vou saber, entendeu? Então você vai saber se a sua nota é real ou é uma invenção, entendeu? Quem vai saber disso é você. Tá bom? Então é importante que vocês aprendam esse assunto, que a gente vai precisar demais. Ok? Então agora o próximo aqui, ó, a gente vai chamar aqui de mediana, tá? O que é mediano, professor? Vamos lá, uma coisa bem simples também, ó. Vou fazer em relação a esse triângulo, ó. O que é mediana? É uma reta que sai do vértice e divide o lado oposto. Tá vendo aqui, ó? Ele vai dividir esse lado aqui, ó, oposto, em duas partes iguais, ó. Então, ele dividiu o lado oposto em duas partes iguais. Então, se eu sair desse vértice aqui, ó, eu puxo para esse lado aqui e divido esse lado aqui, ó, em duas partes iguais. Então, esse comprimento aqui tem que ser do mesmo tamanho desse aqui. Em relação ao vértice, faço a mesma coisa, puxo aqui, ó, e divido isso aqui em duas partes iguais. Ah, professor, bem aqui eu tenho um encontro das medianas. Como é que a gente chama os encontros da mediana, tá bom? Da mesma forma que a gente fez com o ortocentro, a gente vai lá pro baricentro agora, ó. Então, o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de interseção, melhor, o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Então, gente, ó, quando eu uno as três medianas, eu tenho um pontozinho aqui, ó, que a gente chama de G, que é o baricentro, tá? Esse aqui é o ponto de equilíbrio do triângulo, a gente pode chamar assim também. E o mais legal de tudo, gente, ó, é a razão desse segmento aqui, ó, esse segmento aqui para esse, ó. Por quê, professor? Porque eles estão sempre na razão de 1 para 2. Quando eu falo 1 para 2, é se aqui, ó, for x, aqui é 2x. Sempre um é o dobro do outro. O lado maior é o dobro do menor. Da mesma forma aqui, gente, ó, vamos supor que se aqui for 6, aí eu vejo que isso aqui é o lado maior. Daqui para cá é 6, então daqui para cá, ó, daqui para cá é a metade de 6, que é 3. Vamos supor que isso aqui for 10, daqui para cá for 10, ó, então daqui para cá é 5, que é a metade. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Essa relação aí? Não, né? Beleza, então aqui, ó, o livro diz aqui, ó, lembre-se que todas as medianas são sempre internas, tá bom? Então, gente, ó, diferente do ortocentro, esse baricentro aqui, ó, vai sempre estar interno ao triângulo, dentro do triângulo, ó, tá bom? O baricentro é sempre interno. E as razões aqui, ó, que ele botou, GMA, onde é o GMA, ó? Deixa eu botar aqui, ó. GMA. Aí o AG, ó, eles estão sempre na razão de 1 para 2. Ah, professor, como é isso? Ó, veja que ele botou aqui, ó, 1 para 2. Professor, eu não estou entendendo essa razão de 1 para 2. É muito simples, ó. É só você pegar o que eu botei aqui no triângulo, é só você pegar 3 e dividir para 6. 3 dividido para 3 é 1. 6 dividido para 3 é 2. Da mesma forma aqui, ó, x e 2x. Se eu pegar x e dividir por 2x, aqui, ó, é 1 sobre 2. Da mesma forma, 5 com o 10. 5 dividido para 10, dividindo tudo por 5 é 1. 10 dividido para 5 é 2. Beleza. E esse aqui, ó, GMA sobre AMA, está na razão de 1 para 3. É claro, ó, vamos lá. GMA, ó, GMA sobre AMA, ó, que é o todo, está na razão de 1 para 3. Mas é claro, ó, GMA, vamos supor, nesse caso aqui, é 3. Dividido por 3 mais 6 é 9. Dividido aqui tudo por 3 dá 1 sobre 3. Da mesma forma, esse segmento, como somos isso aqui, ó, 2 com x dá 3x. Então, eu vou botar x dividido por 3x é igual a 1 para 3. Ok? Isso aí, gente,
é o que a gente tem em relação ao baricentro. Lembrando também que o baricentro corresponde ao centro de massa de um triângulo. O que é o centro de massa? É onde a gente consegue equilibrar esse triângulo. É como se a gente botasse assim, nesse ponto, segurasse o triângulo e ele não caísse, entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Voltando aqui. Vamos falar agora, gente, de mediatriz, ok? Mediatriz parece um pouco com o mediano. A única diferença é que ele não parte do vértice. Não necessariamente ele parte do vértice, tá bom? O que acontece com a mediana, gente? Ó, a mediana, ela tem que dividir esse ladozinho aqui, ó. Vamos cada um do lado BC em duas partes iguais, que é esse lado aqui é igual a esse. Mas eu tenho que formar um ângulo de 90, ó. Então aqui, ó, ele tem que formar um ângulo de 90. Beleza, e se eu fizer relação, deixa eu botar aqui, ficar mais bonitinho aqui. Se eu fizer em relação aqui, show. Pronto, fiz a relação a esse. E aqui também fizer em relação a esse, né? Ó. Lembrando que quando eu saio, aqui não tá aparecendo, gente, mas tem que ser 90 graus, ó. Tá? Aí, ó, você pensa, ah, professor, isso aqui é uma mediatriz, né, ó. Isso aqui é uma mediatriz e isso aqui é uma mediatriz, né, ó. Não, você acabou de fazer a mediana, tá bom? A mediatriz, gente, ó, não necessariamente ela sai do vértice, então ela faz isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Vou apagar isso aqui, esses dois. Vou tirar eles daqui. Pronto. O que acontece com a mediatriz, ó? Veja que aqui, ó, ele não saiu do vértice. Aqui, ó. Ele não saiu do vértice A. Então, aqui da mesma forma, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou dividir esse lado aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, mas eu não preciso passar pelo vértice C. Da mesma forma aqui, ó, vou dividir aqui, ó, não passando pelo vértice B. O importante aqui é que ele divida. Esse lado tem que ser igual a esse outro, e aqui também esse lado tem que ser igual a esse outro aqui. E aqui forma ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui tem que ser 90 graus. E aqui também tem que ser 90 graus. Beleza. E esse pontozinho aqui, professor? De encontro das linhas mediatriz. Como é que eu chamo aí? Vamos lá, gente. Então, o encontro da mediatriz é o que a gente chama de circuncentro, tá bom? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Circuncentro. Por que que é circuncentro aqui? É um círculo fora do triângulo, mas tocando em todos os vértices, ó. Tá vendo, ó? Por isso que ele chama de circuncentro, tá? Ok. O que que eles têm em comum aqui? Vamos lá, vou aumentar aqui para vocês, ó. Ver que eu tirei a mediana, achei esse ponto M bem aqui, ó. Tá? Que a gente chama de circuncentro. Por que que é circuncentro? Porque ele está no centro do círculo. Então, ele fala que M é o circuncentro do triângulo. O circuncentro do triângulo é o centro da circunferência circunscrita, ó. Tá vendo? Então, esse ponto aqui, ó, ele é o centro da circunferência. O que eu posso afirmar aqui, gente, ó, que de cada vértice aqui, ó, vamos supor, se eu puxar desse vértice até o centro, desse vértice até o centro e desse vértice aqui até o centro, eu tenho a mesma distância que é o R, ó, que é o raio da circunferência. Então, vamos supor, ó, que tem até um exemplozinho clássico passando essa questão, que existe 3 casazinhas, tá, ó, 3 casas, e eles querem construir um poço, tá? De maneira que esse poço fica a mesma distância
das três casas. Então, nesse caso, você vai ter que usar a mediatriz, vai achar o circuncentro. Nessa relação aqui, ó, o posto teria que estar bem aqui no meio, ó, porque nesse caso estaria a mesma distância aqui, ó, dos vértices. Ok? Dúvida? Ok, professor. Pronto. Mas no circuncentro, gente, ó, veja que estudou naquela hora os encontros da mediana, que é chamado de baricentro. É sempre interno. No circuncentro não, gente, ó. Existem outros casos. Aqui é interno, tá bom? Nesse caso aqui. Vamos supor, no triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Então, ó, vou aumentar aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo ABC, ABC. Faça de conta que vocês não estão vendo esse círculo por enquanto, tá? Ó. Então, se eu passar aqui, ó, a mediatriz aqui, dividindo esse lado aqui em duas partes iguais, tá vendo? A esse igual a esse. Da mesma forma, passa isso aqui, ó, formando um ângulo de 90, dividindo duas partes iguais, esse igual a esse. E daqui também, dividindo duas partes iguais, ó. Então, no triângulo retângulo, veja que o circuncentro, ele está sobre a hipotenusa do meu triângulo. Quando eu falo hipotenusa, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, está na frente do ângulo de 90. Então, ó, veja que o circuncentro aqui, gente, ó, está exatamente na hipotenusa. Ó. Veja que a distância daqui para cá é a mesma do centro até C, que é a mesma do centro até A. Ó. Que tudo aqui é raio. Beleza? E existe também outros casos aqui, ó. E que o circuncentro aqui, ó, é externo ao meu triângulo, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, veja que o meu circuncentro, ele nem está interno ao meu triângulo e nem está sobre um dos lados do triângulo, ele está fora. Então, quando eu falar de por que você falará isso? Não, o João Enzo falou não, não. O que foi, João Enzo? João Enzo? Tô vendo que tu botou não. Não entendeu, foi? Eu acho que o professor perguntou se tinha alguma dúvida. Ah, sim, beleza, beleza. Já passou, né? Porque eu tô lendo agora. Eu que tô atrasado aqui. Desculpa. Então, gente, ó. Nesse caso aqui, o circuncentro, ele está fora do meu triângulo, tá bom? Ok? Beleza. Então, vamos voltar agora a mais um caso, que agora a gente vai falar de bissetriz. Vocês lembram o que é bissetriz, né? Estão lembrados? O que é bissetriz interna? Sim? Nada, gente. Ó, na verdade, bissetriz é uma coisa bem simples. Ó. Bissetriz, na verdade, é uma reta, é um segmento que divide em duas partes iguais. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho esse vértice aqui, ó, esse vértice aqui, ó, e eu formo aqui um ângulo. Se eu passar aqui uma reta, que é essa reta aqui vermelha, ó, ele vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Assim como se eu fizer desse pontozinho aqui também, ó, eu vou dividir esse ângulo aqui, ó, que é igual a esse ângulo aqui. E desse vértice, veja aqui, ó, parece um pouco também com o conceito de mediana. A única diferença é que ele parte do vértice, mas não necessariamente ele vai dividir o lado oposto em duas partes iguais, tá bom? Então, aqui eu tenho um encontro das minhas bissetrizes aqui. E o encontro dessas minhas bissetrizes eu chamo de incentro, tá bom? Ah, professor, o que é um incentro? É o desenhar, deixa eu ver bem aqui se fica... O bom de dar aula sempre tem esses recursos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se dá certo. Tá? Pronto, gente, perfeito. Então, ó, o meu incentro, o que é meu incentro? É esse pontozinho aqui, ó, tá? Que
Olha para cá, ó. Desse lado, opa, desculpe aqui. Aqui, ó, desse lado para esse lado aqui, ó, e para esse lado que forma um ângulo de 90, eu tenho um raio. Beleza? Eu tenho um raiozinho dessa figura. Veja, quando eu falo em centro, ele está dentro do meu triângulo. Quando eu falo circuncentro, o meu círculo está fora do triângulo. Tá bom? Beleza. E esse centro também, gente, assim como lá na mediana, ele vai ser sempre interno, ele vai estar sempre dentro do meu triângulo. Diferente lá do conceito de circuncentro, né? Porque o circuncentro ele pode estar dentro, ele pode estar sobre um dos lados, ele pode estar fora do triângulo. Beleza? Ok, gente. Então, ó, deixa eu só mostrar para vocês onde tem isso. O centro aqui, ó. Tá aqui o centro, ó. Tá? Mas vamos estudar agora isso aí em relação ao triângulo isósceles. Gente, o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais e dois ângulos também da base iguais. Ó. Então, aqui eu posso afirmar que esse lado é igual a esse e que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, esse triângulo é isósceles porque possui dois lados iguais. O que acontece no triângulo isósceles? Ó? Veja aqui a posição de cada elementozinho aqui em relação ao outro. Ó. Eu tenho, primeiro, o ortocentro. Ele é o primeiro aqui, ó, de baixo para cima. Depois do ortocentro, eu tenho o incentro, que vem logo depois do encontro das alturas. Vem o encontro aqui, ó, das bissetrizes, que formam o incentro. Depois da bissetriz aqui, ó, eu tenho o G, que o G é o baricentro, que é o encontro das medianas. Tá? E logo depois eu tenho o encontro das mediatrizes, que a gente chama de circuncentro. Tudo nessa ordem. Ó. Primeiro, encontro das alturas. Aí o incentro, encontro das bissetrizes, baricentro, encontro das medianas, e agora fugiu aqui. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Ok, isso no triângulo isósceles. Ele obedece a essa ordem. Ok. E se eu tiver um caso, gente, um triângulo equilátero, que é um triângulozinho perfeito, em que todos os lados e todos os ângulos são iguais. Nesse caso, gente, ó, o que vai acontecer? Todos os pontos, gente, eles vão estar no mesmo local, tanto o centro, como o ortocentro, como o circuncentro, como o baricentro, vai pertencer tudo ao mesmo ponto. Entenderam aí? Beleza? Entendeu, Carolina? Carol? Entendi, professor. Pronto. Entendeu, Marília? Sim. Entendeu, João Enzo? Beleza, gente. Então, por aqui a gente vai finalizar a nossa aula. E na próxima aula eu venho com atividade, com questões sobre essa parte que eu acabei de falar. Infelizmente, aqueles alunos que não assistiram ainda, gente, é bom que assistam. Eu vou até pegar, colocar logo isso no grupo de vocês, para não perder tempo, tá bom? Pois fique com Deus, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.